Olá, pessoal do programa Hemograma Top. Como de costume, estamos aqui novamente, Valber e eu, Humberto, para comentarmos o caso 3 deste programa, né? Nós fizemos de tudo para fazer esse comentário antes, mas, porém, devido ao feriadão, isso nos atrapalhou. Hoje estamos, Valber? E aí, estamos aqui exatamente para comentar, né, nesse dia importante aí, dia dos professores aí, feriado para alguns, né, talvez que ensine e outros não. Vamos lá, vamos ao caso então. Na pré-análise do caso, nós podemos ver, né, que tem 225 mil de leucócitos, ou seja, uma leucocitose acentuada, uma hiperleucocitose, com a hemoglobina de 9,01 e plaquetas de 74 mil. Então, um quadro bem característico de uma leucemia aguda. É chamada tríade leucêmica, né? Você tem aí uma leucocitose, uma anemia e uma plaquetopenia. Antes de continuar, eu queria exatamente, antes de tudo, parabenizar. Nós já vimos aqui as respostas e vamos comentá-las. Porém, a grande maioria fez exatamente, talvez, essa avaliação, né, a partir desses critérios da pré-avaliação em relação a uma leucemia aguda, né, com a presença dessa leucocitose, anemia e plaquetopenia. Beleza, então vamos às imagens deste caso. Antes, voltei o anterior, só assim, nós falamos da tríade leucêmica, mas ao mesmo tempo aqui, né, o equipamento aqui, ele jogou os flags, né, de IG, band, né, células imaturas, bastões e blastos, né, e se vocês observarem aí, ele jogou muitas células para a série de monócitos e outras para a série basofílica, só para fazer uma parte da pré-avaliação. Como vocês vão ver nas imagens, né, basófilo mesmo a gente não tem em grande quantidade. Então isso aí é que o equipamento ele interpretou algumas células que têm o citoplasma muito basofílico como basófilos. Então vamos lá, vamos às imagens. Então aí nas imagens o que chama a atenção é o grande predomínio de algumas células realmente imaturas, né, com característica própria de blasto, né? Porém, temos outras que nos deixa na dúvida entre monócitos e blastos. A gente vai citar exatamente sobre essas células e uma outra porção grande de monócitos que a gente realmente reconhece como monócitos maduros, né? E nós temos pouquíssimos neutrófilos e linfócitos, tanto nessa imagem como nas próximas, que são exatamente iguais à lâmina que vocês trabalharam. E como é que nós fazemos aqui a nossa pré-avaliação? Veja bem, a ideia de um campo feito esse aí, você procura a célula que tem certeza que é um blasto. Você vai observar algumas células de tamanho grande, né, com nucleolo evidente, com baixa relação núcleo-citoplasma, né? Pode observar ou não se tem grânulos, porque isso aí também é uma outra característica, até para a gente pensar em que tipo de leucemia a gente tá falando. Então vamos mais adiante aí, Humberto. Observe esse aí. Tem algumas células que, se você olhar aí, você classifica ela como blasto sem sombra de dúvida, né? Outras, você talvez ficaria na dúvida em relação a ser blasto ou não, porém, ela não é um monócito, mas seria uma célula que estaria intermediária entre um monócito e um monoblasto. Então, é o que nós chamamos de promonócito. É uma célula intermediária entre o blasto da linhagem monocítica e o monócito maduro. Chama-se promonócito. Então, nós temos muitas células também com esse aspecto. Exatamente. Vamos mais às próximas imagens. Então, aí vocês veem que as imagens se repetem, né? Então, aqui a gente tem aqui em cima, à direita em cima, a gente tem um blasto bem característico e mais ou menos no meio, uma à esquerda e outra à direita, também um blasto, só que já mais característico da linhagem monocítica, né? E tem essa célula mais central que praticamente já está
um monócito maduro, só que a gente vê que o citoplasma dele ainda tem uma característica imatura e o núcleo ainda está num formato meio arredondado, ou seja, diferente do formato do monócito maduro. Então esse que é o promonócito, essa célula mais central aí, certo? E temos alguns monócitos que são realmente assim, caracteristicamente, morfologicamente falando, monócitos maduros. Então a gente tem como contá-los de forma separada. Então vamos para a próxima imagem. Então, observe aí as mesmas características que o Humberto falou. E, assim, como soltar um exame desse? Como liberar um exame desse? Por isso eu dei parabéns, né? Parabenizei a todos antes, que, assim, todos soltaram como blasto. Beleza, poderia fazer uma referência em relação a promonócito ou não, mas essa liberação em relação a células imaturas, principalmente como blastos, é o que caracteriza esse quadro desse exame que vocês estão vendo. Então, assim, perfeito, né? Então vocês contaram um percentual alto, que é o que a gente observa aqui, e essas células ficam na dúvida. Beleza, ficou na dúvida, mas você soltou como blastos. Quem vai realmente definir o percentual certo de monoblasto e promonócitos vai ser exatamente a imunofenotipagem. Então, novamente na imagem se repetem a celularidade que nós vemos desde o começo, né? Aqui nessa imagem nós temos uma boa quantidade dessas células, né? Novamente, o mesmo quadro morfológico. O padrão se repete. Observem que o padrão se repete. Não tem muito assim o que. O padrão é esse. Você vai observar as células com mais características de blasto e as com menos características de blasto. Vai ser exatamente a célula intermediária entre o monócito e o monoblasto, que são os promonócitos. Se quiser, né, fazer a contagem diferenciando um do outro, beleza. Eu particularmente joguei como blastos e botei promonócitos em relação, dizendo que pode ser exatamente as duas células, sem quantificá-las. E como vocês podem ver, né, praticamente nós não temos alteração de série vermelha, até porque também aqui é o que menos importa. Né? O que mais importa é a própria celularidade da série branca. Então a gente tem realmente alguns eritroblastos que a gente deve contar, deve colocar no laudo. Agora, em relação à morfologia de série vermelha, praticamente a gente não tem alterações. Então, nós vamos sair daqui, vamos ver as respostas de vocês para a gente poder comentar melhor em cima das respostas de vocês. Então, até o momento nós tivemos 5 respostas, né? E aí nós tivemos 81, 79, 80, 86 e 73% de blastos, que interpretaram como blastos. Como promielócitos, nós tivemos 2 participantes, um que colocou 4 promielócitos, outro colocou 5 promielócitos. Bom, em relação à nossa contagem, nós não encontramos promielócitos. Não quer dizer que vocês não possam ter encontrado. Só que, porém, eu acho que de repente, esses 2 participantes terminaram interpretando algumas células que têm uma leve granulação inespecífica, tem algumas células que realmente têm, e confundiu com o promielócito. O promielócito é aquela célula característica que tem muita granulação inespecífica e que é exatamente ao blasto, só que com a granulação. Então, nós não encontramos. E não quer dizer que vocês não possam ter encontrado. Nessa quantidade só que nessa quantidade eu acho que de repente interpretou algum blasto que tinha um pouquinho de granulação inespecífica como promielócito. Só um instante aqui, peraí. Mielócito. Teve um participante que encontrou um mielócito, a mesma coisa. Né? Não quer dizer que não possa ter encontrado. Nós não encontramos. Às vezes até um próprio promonócito, meio arredondadozinho mais maduro, pode ser confundido com o mielócito. Isso. Um outro participante também encontrou um metamielócito. Um participante colocou como 2 bastões, né? Nós também não encontramos.
E segmentado. Segmentado é que houve uma variação aqui, como vocês podem ver, teve resposta de 1 até 13 segmentados, né? Na nossa contagem nós encontramos apenas 2. Não quer dizer que vocês não possam ter encontrado mais, né? Porém, nós pensamos que esses que responderam nessa quantidade de 9 e de 13 neutrófilos, pode ser que tenha interpretado algum monócito, que nós vimos ali que tem alguns monócitos com uma característica mais pleomórfica, dividida realmente em lóbulos, pode ser que tenha sido interpretado como neutrófilo, né? É isso que a gente imagina, mas não quer dizer que não possa ter encontrado, né? Só que devido à grande celularidade que nós temos nessa lâmina, isso é possível, essa variação, mas acreditamos que não nessa quantidade de 9 e de 13. Os linfócitos também nós tivemos resposta com de 3 a 16 linfócitos. Então, eu não sei aqui, provavelmente aquelas células mais arredondadas, mais escuras, menores, talvez tenha sido interpretada como linfócito, e pode ser que tenha algum blasto nesse meio aí que ele interpretou como linfócito, não é isso, Walter? Exatamente. Agora, é assim, sempre quando a gente está avaliando isso, observe que é uma grande celularidade, né? Então, assim, às vezes a contagem é tão rápida, né, mas aí vocês que estão de posse com a lâmina, aí ficam procurando, né, talvez encontre exatamente uma célula a mais ou a menos. Essa nossa contagem é feito, eu digo a vocês, é uma contagem que é rapidinha, porque isso aqui o exame, né, ele já está esperando lá o hematologista, nós fazemos a nossa contagem, né, e liberamos com as 100 ou 200 células contadas primeiros que nós avaliamos. E aí, monócitos, nós tivemos 2 participantes que não encontraram nenhum monócito, né? Colocaram como 0. Tivemos um que colocou 5 monócitos, outro que colocou 8 monócitos e o outro também 8 monócitos, na verdade 2 com 8. E a nossa contagem nós observamos 24 monócitos, né? Então, como vocês viram ali nas imagens, nós temos células que caracteristicamente são monócitos maduros, né? Então, provavelmente vocês devem ter ficado na dúvida entre o monócito e o blasto e terminaram contando como blasto, né? Eu sugiro o seguinte, Humberto, agora fazer uma segunda leitura, uma releitura dessa lâmina, exatamente observando essas características que nós acabamos de falar, quer dizer, isolarem até o blasto em si, os que podem ser promonócitos, né, seriam os monoblastos, os promonócitos e os monócitos, né? Você observe os monócitos maduros, geralmente tem uma certa vacuolização, o núcleo já foge um pouquinho o padrão, tanto do blasto como do promonócito, e assim vocês recontam. Agora, mais uma vez eu dizendo, o exame de quem tivesse liberado desta maneira, qualquer um médico receberia sem nenhum problema. Eosinófilo, um participante encontrou um, não tem problema. Basófilo, ninguém achou. E aqui algumas observações de vocês, observações de série vermelha, a grande maioria. Alguns citaram processo apoptótico, beleza, granulócitos hipogranulares também pode ter tido, mas como o Valber já falou, no geral, muito bom, muito boa a contagem de vocês. E agora nós vamos voltar aqui para a apresentação, para a gente mostrar qual foi a nossa leitura desse caso. Então, a nossa leitura desse caso foi exatamente essa, 72% de blastos e promonócitos, o Valber que fez, colocou dessa forma, né? Blastos e promonócitos, 72%, ele englobou tudo numa população só, de tamanhos grandes, citoplasma abundante, basofílico, várias granulares, maioria apresentando núcleos redondos, com cromatina frouxa, com um ou mais nucléolos. Essa simples descrição. Exatamente. Quando eu fiz essa descrição, foi pensando exatamente nas duas formas de células, tanto o blasto como o promielócito, para serem incluídas... Promonócito, como para serem incluídas exatamente como eu botei aí. E, como vocês podem ver, ele não fez tanta menção em relação às outras coisas, né? Série vermelha, série
plaquetária. Por quê? Porque o próprio número já diz e realmente não tem muito o que fazer menção. A menção principal aí é a quantidade de blastos, certo? Porque é isso aí que vai caracterizar a leucemia aguda. Então, 3 eritroblastos em 100 leucócitos, ou células contadas. E como vocês podem ver, 72% que ele jogou como blasto, 2 neutrófilos, 2 linfócitos, 24 monócitos. Então, realmente, o predomínio que a gente observa nessa lâmina, pelas imagens que vocês viram aí, que a gente apresentou, é um grande predomínio de blastos e monócitos, né? Então, pouquíssimas células maduras de outra linhagem. Exatamente. E pronto, a gente fica à disposição para vocês tirarem as dúvidas conosco. E caso tenha alguma célula que deixou realmente essa dúvida, é um promonócito, um monoblasto ou um monócito? Fotografem, mande para a gente discute. Gente, e tem algumas pessoas que estão realmente nos perguntando no privado, e eu acredito que os outros que não estão perguntando estão perdendo a oportunidade de tirar suas dúvidas, ou seja, de aproveitar melhor esse programa Hemograma Top, que nós fizemos pensando nesse formato. Então, não hesitem, tirem as dúvidas que vocês tiverem, não fiquem com dúvidas, não guardem as dúvidas, senão depois que acabar o programa, vocês vão continuar com as dúvidas de vocês, e aí a gente não vai poder ajudar nesse sentido. Beleza? Um abraço, até o próximo. Um abraço.